Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Clube do Artigo. Eu sou Dani Botelho, analista do comportamento, e hoje trago para vocês um assunto super importante. Esse artigo foi publicado em 2019. O nome do autor é Frank Cicero, com o título Moldando a Masturbação Eficaz em Pessoas com Deficiências de Desenvolvimento, e é uma revisão da literatura. Na introdução, o autor deixa bem claro que é um comportamento comum, muitas vezes apresentado por crianças quando estão se descobrindo, mesmo que isso não tenha uma função sexual. A taxa de prevalência, quando a gente fala de pessoas com desenvolvimento típico, é de 90 a 94% dos homens que engajam no comportamento e de 50 a 60% das mulheres. É importante notar que é um comportamento normal, independente se você tem um diagnóstico ou não. Então, crianças atípicas, indivíduos atípicos também vão engajar no comportamento porque faz parte da nossa natureza, independente se existe um transtorno ou uma deficiência ou não. Quando a gente vê a estimativa relacionada à deficiência cognitiva, a gente tem que indivíduos com baixa deficiência cognitiva, 97% deles engajam nesse comportamento. E quando a gente tem indivíduos com alta deficiência cognitiva, 80% desses indivíduos engajam nesse comportamento. O que acontece é que muitas vezes a gente tem esses comportamentos feitos em lugares que não devem ser feitos, inapropriados, porque são públicos, ou a forma como está sendo feita está trazendo também um prejuízo para aquele indivíduo. E é aí que a gente entra com a intervenção. Mais uma vez, não é sobre o ato de fazer, mas sim quando e onde fazer. Então, foi feita uma pesquisa com vários pais e uma das coisas que os pais relataram realmente é a questão da masturbação em público dos seus filhos. É muito importante, como profissional, a gente saber que o toque genital nem sempre ele vai ter a função sexual. A gente pode ter um indivíduo que engaja no comportamento, que toca nas genitais por questões de desconforto físico, por questão de medicamento, histórico de abuso sexual, higiene inadequada, alergia, por atenção, por fuga de demanda. Então, é muito importante que a gente faça uma avaliação funcional comportamental antes de entrar com qualquer intervenção. Porque, às vezes, é questão médica e não vai ser tratada com aba. Então, quem vai cuidar disso será o médico. Por isso que a gente não pode nunca assumir que só porque aquele indivíduo está se tocando, que realmente aquilo ali está ligada à função sexual prazerosa. Nós temos 4 condições que devem motivar a intervenção. Primeiro, é quando esse comportamento acontece em público ou em horários incorretos. Segundo, quando a masturbação ela é conduzida com um nível de força tão alto, tão grande, que fere os órgãos genitais do indivíduo. Terceiro, quando esse comportamento está interferindo nas atividades do indivíduo. E quarto, quando a frequência desse comportamento realmente é muito alta. É um comportamento normal que às vezes é expressado de forma incorreta. E quando a gente pega a literatura, não é de surpreender que a maioria dos artigos focam na redução e eliminação desse comportamento, quando a gente deveria estar focando no quê? Reduzir se está acontecendo em excesso, mas ensinar o que esse indivíduo precisa para que esses comportamentos ocorram em lugares seguros. Se é um comportamento aprendido, a gente tem que saber quais intervenções vão ser usadas para que aquele indivíduo tenha sucesso. Então, essa literatura ela foi projetada com essa questão em mente. O autor utilizou várias revistas científicas para fazer a busca dos artigos para essa revisão. Então, ele pesquisou a palavra masturbação no título e no abstrato dos artigos.
Ele encontrou um pouquinho mais de 1.066 artigos, mas somente 38 artigos foram usados nessa revisão. Nesse gráfico, a gente tem os artigos de acordo com o ano de publicação. Já nesse, a gente tem a idade dos participantes. Nesse gráfico, nós temos os participantes por mulheres, homens e os dois. Então, a gente vê que 66% foram homens, 28 mulheres e 6 os dois. E nesse gráfico, a gente pode ver o quanto o foco foi a redução do comportamento ou excesso do comportamento. Então, desses artigos, 87% focaram somente na redução do comportamento. 8% focaram na aquisição de habilidades e somente 5% focaram nos dois. Na parte de cima, a gente tem os tipos de intervenção utilizada. Então, em 25 artigos, nós temos a intervenção comportamental. Nessa intervenção comportamental, as estratégias usadas foram reforçamento positivo, punição positiva, punição negativa, reforçamento e punição, modelagem, condicionamento respondente, ACT, extinção e redirecionamento de resposta. Mais uma vez, 87% desses artigos focaram na redução desse comportamento, a maioria usando procedimentos de punição. Eu não vou focar nisso nessa apresentação, porque o foco aqui é a gente usar procedimentos de reforçamento por questões éticas. Esses outros procedimentos, eles incluem manipulação das operações motivadoras, esquemas de reforçamento não contingentes, reforçamento diferencial de comportamento alternativo, reforçamento diferencial de outros comportamentos e extinção. Esse estudo foi feito com uma menina de 11 anos que engajava frequentemente na masturbação dentro de sala de aula. Então, os autores usaram um DRO, reforçamento diferencial de outros comportamentos, onde a resposta de não masturbação, então o não engajamento desse comportamento, era reforçado pelo professor em forma de reforçamento positivo. Então o professor elogiava, dava atenção para essa aluna quando ela não engajava nesse comportamento. Após 74 dias de intervenção, ela parou de engajar nesse comportamento dentro de sala de aula. A mesma estratégia foi usada com um adulto também, mas nesse caso, um adulto autista. A menina, no caso, tinha desenvolvimento típico e a estratégia de DRO também funcionou para esse adulto. Apesar desses artigos terem usado estratégias de reforçamento, eles não focaram no ensino ou no incentivo à masturbação apropriada. Então, é importante que na nossa intervenção isso esteja presente, porque é um comportamento saudável e normal. Então, como eu falei anteriormente, não adianta somente a gente reduzir sem ensinar. Já nesse estudo com indivíduo adulto, eles usaram a modelagem, mas também tiveram um programa de educação sexual, ensinando questões sobre segurança, privacidade, higiene, movimentos apropriados para uma estimulação saudável. No caso desse artigo também, foi feita uma intervenção na escola, usando reforçamento positivo, redirecionamento de resposta e lembretes de onde a masturbação pode ser feita ou não pode ser feita, no caso, lugares públicos e privados. Antes da gente terminar, eu quero voltar nesse artigo falando sobre a necessidade da avaliação comportamental funcional. Falei disso anteriormente, mas quero deixar muito claro aqui que a gente tem que fazer essa avaliação. Ah, por que, Dani? Porque muitas vezes uma resposta se parece com masturbação,
mas pode, na verdade, ser mantido por questões físicas, ou atenção, ou fuga de demanda. E se esse for o caso, como eu falei anteriormente, a intervenção vai ser diferente. Não é porque o Joãozinho coloca as mãos em suas genitais que eu vou considerar aquilo como masturbação, sem antes realmente saber a função desse comportamento. É importante citar também que esse autor deixa muito claro que nós não devemos usar nenhum tipo de ajuda física para ensinar esses comportamentos, não só por considerações éticas, mas até legais. Para a gente resumir, nós vimos que alguns indivíduos precisam do ensino direto dessas habilidades. 50% de adolescentes autistas não recebem nenhum tipo de educação sexual. Na aba, nós precisamos fazer uma avaliação funcional antes de iniciar qualquer tratamento. E o foco nunca deve ser somente a redução do problema, a redução do comportamento. E sim, se é um comportamento que está ocorrendo em excesso, a redução desse comportamento, mas ensinando ao mesmo tempo, ensinando as ferramentas, as habilidades que esse indivíduo precisa. Se o foco de ensino for as habilidades necessárias para uma masturbação saudável para indivíduos com deficiências de desenvolvimento, haverá menos necessidade de direcionar o comportamento problema após o fato. Muito obrigada. Qualquer pergunta, deixe aqui nos comentários que eu respondo. Tchau!